Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos e amigas da Seitinoye, reverências, muito obrigado. Agradeço profundamente você estar aí conectado conosco na Seitinoye, no canal do YouTube da Seitinoye. Seitinoye, que é o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E você que está chegando pela primeira vez, nosso muito obrigado. Não esquece aí de curtir a nossa página, não esquece também de ativar aí o seu sininho para justamente poder receber as notificações, as novidades que acontecem no YouTube da Seitinoye, tá bom? Bem, nós estamos aqui estudando o livro Viver Junto com Deus, isso mesmo, livro Viver Junto com Deus, e para quem está acompanhando o estudo, para quem perdeu o estudo, basta buscar aí no nosso canal do YouTube o Viver Junto com Deus, aula número 1, nosso encontro número 1, para você entender o que a gente discutiu no primeiro encontro, na primeira aula. Pois bem, eu vou dar continuidade, né, resumidamente, para você que chegou agora, né, e não teve tempo ainda de assistir o primeiro encontro, nossa primeira aula, nós conversamos um pouquinho sobre o capítulo 1, A Verdade que Faz Renascer. E o professor Masaharu Taniguchi, então, ele vai falar, por exemplo, traz um conceito chamado janela mental, né? Como uma janela, a nossa mente enxerga a partir dos conceitos e dos preconceitos que cada um de nós carrega. Então, claro, se uma janela for quadrada, ele brinca aqui, a luz do sol vai entrar por aquela janela e a gente vai talvez dizer, olha, a luz é quadrada, olhando para o chão, por exemplo, na luminosidade que essa luz deixa no chão. Ah, não, a luz é redonda, porque a janela é redonda, a luz é oval, é elíptica, depende do formato da janela. Só que a luz, e a gente pode dizer que a luz aqui a gente está denominando de Deus, ou da grande vida do universo, a gente também diz, não é, que Deus poderíamos usar como sinônimo luz. Deus é luz, a luz é emanada de Deus. E a luz, então, ela é infinita, ela tem uma abrangência gigantesca, mas ela toma a forma da nossa crença pessoal, da nossa visão pessoal. Então eu posso me autolimitar, entendendo que a luz, ela é tal qual ela passa pela janela. Imagine uma pessoa, por exemplo, que sempre viveu dentro de um quarto e só consegue olhar para uma janela que fica bem no alto, por exemplo. Que impressão que ela vai ter do que é a luz, não é? Talvez não tenha a dimensão que nós temos, nós que temos oportunidade de caminhar por aí e ver que a luz, ela abrange uma infinidade de coisas. E ela se projeta, inclusive, por exemplo, nas plantas. Então você consegue ver, enxergar o verde das plantas, você consegue enxergar, por exemplo, as montanhas, o azul do céu. Então a luz, ela está se refletindo aqui, você vê as cores da minha roupa, o fundo do nosso cenário, tudo isso faz parte
da luz. Ela não é a luz em si, mas é uma expressão da luz. E é isso que nós dizemos que você que está me ouvindo agora é uma expressão dessa luz. Mas aí eu já estou me referindo à luz de Deus, né? Você é uma expressão dessa luz. E para que você, que é a expressão dessa luz, e também é luz, porque você é filho de Deus, então você também é luz, você vai emanar essa sua luz ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, na sua comunidade, na sua própria vida, dependendo do formato, na verdade, da sua janela mental. E como é que é essa história da janela mental? Então vamos seguir aí o nosso estudo, tá bom? Vamos aqui na página 34, porque muitos, já no primeiro encontro, quando veem que nós estamos usando um livro, né, que é o Viver Junto com Deus, já pensam assim, opa, deixa eu então adquirir esse livro, porque aí eu vou seguir estudando junto aqui com os preletores este livro. Aí você pode encontrar na nossa livraria virtual, entra no sni.org.br, você encontra lá o local da livraria virtual, né? Se quiser, sni.org.br/livraria virtual, tá bom? Vamos seguir então. Então tá aqui, ó, homens, na página 34, tá? Homens, não abusem da liberdade de pensamento, ok? Diz o professor Masaru Taniguchi, Deus criou o homem à sua imagem, está escrito na Bíblia, né? A sua imagem e semelhança, e dotou-o de todas as suas virtudes, inclusive na Bíblia está escrito, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então a gente pode entender homem aqui como ser humano, né? Homem e mulher. Portanto, o ser humano, o homem, é totalmente livre como Deus o é. Então veja só, essa é a sua possibilidade, a possibilidade da sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você que está me ouvindo aí, a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você tem toda a potencialidade ilimitada, infinita, para expressar as virtudes de Deus. Quando a gente diz expressar as virtudes de Deus, nós estamos falando de amor, de compaixão, de solidariedade, e por aí vai. Então, diz, né? O ser humano é totalmente livre, como Deus o é, do mesmo modo que Deus criou todas as coisas por meio da palavra, isto é, do pensamento. O ser humano pode manifestar tudo em seu corpo, em seu ambiente, usando a liberdade de pensar. É aqui que a gente vai construindo o conceito da janela mental e ampliando a janela mental. Se eu penso, né, eu não posso, eu não consigo, o meu passado foi ruim, eu não tive oportunidade, eu não tive experiências. Então, se eu carrego isso dentro de mim, então a minha janela mental está bem fechadinha. Se ao contrário, eu digo, olha, apesar de todas as limitações que eu sofri, de tudo que eu passei, ainda assim, eu sou filho de Deus e vou exteriorizar a minha capacidade limitada, naquilo que está diante de você, é dedicar-se com amor, com gratidão e fazer muito bem feito o que está diante de você, não importa o que seja, você começa a ampliar a sua janela mental. Se você disser, eu estou doente, por isso eu não consigo realizar tal desejo, ou então eu tenho uma hereditariedade já complicada, ou você está usando a palavra, como está escrito aqui, tá? O pensamento, tá? Deus criou tudo através da palavra, através do pensamento, e o ser humano pode manifestar tudo em seu corpo, em seu ambiente, usando a liberdade de pensar. Eu estou livre para pensar. Então, se eu digo, eu não posso, eu não consigo, então eu estou doente, é hereditariedade, é tal coisa, eu estou preso a isso, você está declarando isso, e essa declaração faz você então perder o brilho, ou enxergar a sua janela muito pequena, muito estreita. A gente sabe ver exemplos diariamente em documentários, em programas de televisão, de pessoas que passaram por dificuldades gigantescas, inclusive às vezes se tornando paraplégica, até mesmo tetraplégica, pessoas que já nasceram com comprometimento da visão, né, nasceram cegas, e mesmo assim elas conseguem realizar coisas incríveis.
Você pega o exemplo da Annie Sullivan e da Helen Keller, não é? A Helen Keller, quem era? Era um bebê que nasceu saudável, mas por uma doença acabou ficando cega, surda. E aí, obviamente, não aprendeu a falar. Cega e surda e não desenvolveu a habilidade de falar. Vocês imaginem você, com 1 ano e pouco de idade, perder a visão, perder a audição e, obviamente, não poder falar nada. O que vai ser de você? Até chegar, essa história é real, você pode acompanhar isso, você busca na internet. Helen Keller, a história de Helen Keller, tem filmes, inclusive. Annie Sullivan era uma professora que também teve 1 milhão de dificuldades na vida, foi abandonada, foi para um orfanato. Na época da Helen Keller e da Annie Sullivan, a Annie Sullivan, por exemplo, foi para um orfanato. Na verdade, nem era um orfanato, era uma casa onde se misturava idosos, pessoas que foram abandonadas pelas famílias, era tudo misturado. Ela e o irmão morreu naquele local, ela ficou sozinha, sem família, porque ela foi deixada lá. Ela tinha um seríssimo problema de visão, mas o sonho dela era estudar. E ela fez de tudo, era uma história linda de uma menina guerreira, de uma mulher fantástica, que conseguiu estudar, se formou, ficou sabendo do caso da Helen Keller, e a Helen Keller foi a sua única aluna, porque a Annie Sullivan se formou como professora. E eu queria deixar um grande beijo, um grande abraço para todas as professoras, todos os professores desse Brasil que estão aí trabalhando firmemente para levar a educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens, né? E também até para os adultos, porque a gente sabe que tem muito adulto aí que ainda continua estudando. Isso em todos os níveis, né? Um grande abraço para vocês. E ela foi, então, professora, a Annie Sullivan, da Helen Keller. Agora eu pergunto para você, como é que alguém ensina uma criança, que aí a Helen Keller já estava com seus 8 anos de idade, se não me engano, 7 anos de idade. Como é que você chega diante de alguém que é cego, é surdo e não fala e ensina? Eu vou ensinar o quê? Primeiro você tem que ensinar essa pessoa sobre o mundo que o rodeia, porque nós que temos todas as faculdades aí, né, de ver, de ouvir, de sentir, de falar, a gente consegue dar nome às coisas. Isso aqui é um livro, isso aqui é um cenário, aqui atrás de mim está a logo Seichonoye, Movimento Internacional de Paz pela Fé, aí diante de você está o seu computador, seu celular, sua televisão, o seu sofá, olha só, você vai dando nome às coisas. E ela? Pois então, a Annie Sullivan conseguiu educar a Helen Keller até o ponto da Helen Keller se tornar uma conferencista. Eu vou repetir, conferencista. Ela fazia palestras, obviamente, na língua de sinais, na linguagem de sinais, e a Helen Keller passou a vida dela fazendo palestras para motivar, para dar ânimo, não é motivação, essa aí que está em moda, para gerar ânimo, desejo de viver, através do exemplo dela, contando a história dela, para quem? Para soldados que foram combater na Segunda Guerra Mundial e voltaram feridos, muitos mutilados, não é? E ela ia encorajar esses soldados, fazendo palestras. Então ela fazia em sinal de Libras e uma pessoa traduzia então para a nossa linguagem oral. Olha só a janela mental dela. Que abertura de janela mental é essa? Que vontade! E da Annie Sullivan, sua professora, que janela mental é aquela? Que abertura de janela mental? A gente pode dizer que isto foi um trabalho divino. Não preciso entender divino santificado nesse sentido que a gente tem aí religioso, mas divino porque foi um ato de grande amor, foi um ato de grande compaixão, de grande fé, de grande esperança. Isso é divino, não é verdade? E é isso aí. Então vamos ampliar a nossa janela mental. E fala então, continua o professor, tá? Então doença, ele diz, infelicidades, não são obras de Deus, são criações livres do homem. Eita, aí pegou.
Doença e infelicidade não são obras de Deus, são criações livres do homem. Que história é essa, né? Então o professor vai dizer o seguinte, olha, Deus possui vida eterna e o homem, que foi criado à imagem de Deus, também pode manifestar a vida eterna. Se o homem não se esquecer de que é filho de Deus, se o homem não se esquecer que é filho de Deus, herdou do Pai a vida eterna, e não usar erroneamente a liberdade de pensamento, desenhando na mente doenças, infortúnios, tristezas, ódio, na verdade, envelhecimento e tudo mais, ele conseguirá viver uma vida plena. Se o homem não se esquecer. Interessante que em árabe a palavra ser humano tem a mesma pronúncia, tem uma sonoridade, né, foneticamente é muito parecida com o esquecido, esquecer, né, insan, não sei se vou pronunciar certo aí, os amigos que estão nos assistindo árabes, depois me corrijam, né, insan. Então eu pesquisei e a palavra insan também é esquecido. Então existe um provérbio árabe que é o homem é um ser que esquece, por causa dessa sonoridade muito semelhante. Quando a gente fala isso, quer dizer, o homem é um ser que esquece, o que nós estamos dizendo significa, né, o homem é o esquecido. Não é? Esquece de quê? Ele esquece da sua filiação, ele esquece da sua origem, ele esquece que o corpo foi feito com uma máquina perfeita, com energia, com imunidade, e que se a gente tiver a mente livre, sem deixar se amarrar por coisas equivocadas e errôneas, nós podemos nos desenvolver amplamente. A gente pode dizer até infinitamente, mas como a vida fenomênica é limitada, né, a gente pode dizer amplamente. Então, quando eu penso a doença e a infelicidade não são obras de Deus, porque se Deus é perfeito, como é que um ser perfeito cria a imperfeição? Se você diz Deus é o único criador, a não ser que você diga o seguinte, tem o criador Deus, tem um outro criador. Deus criou uma coisa e esse outro criador criou outra coisa, que é o mal, que é a doença, que é a enfermidade. Se você acredita em dois criadores, um que é Deus, que é bem, e o outro que criou o mal, aí você não está alinhado com o que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus é o único criador e ponto final, não existe outro criador. As coisas equivocadas, os maus, a doença, a inveja, o ódio, a raiva, esses sentimentos negativos, para nós, eles são um aspecto falso. Não é que nós estamos dizendo que eles não ocorrem. Nós dizemos que não existem porque quando a gente diz o que existir, a gente atribui existência ao que é sagrado, ao que vem de Deus. Existência é o sagrado, é o que vem de Deus. O que não vem de Deus, ou seja, essas coisas que a gente enxerga dia a dia e fica muito triste com o que vê, violência e tudo mais, isso são manifestações, eles estão acontecendo aí, mas são manifestações e podem ser modificadas. Para isso a própria ciência trabalha nesse aspecto. Ora, se alguém fica doente, a ciência médica vai tratar de curar a pessoa, porque se a doença fosse algo natural, então para que existiria médicos, remédios e esses cuidados todos? Se, por exemplo, um defeito de personalidade fosse algo realmente real, que existisse, então para que existiriam psicólogos e psiquiatras que vão trabalhar para recuperar a saúde mental da pessoa, tentando encontrar por que aquela pessoa está agindo daquela maneira? Então nós acreditamos sim que o ser humano pode manifestar sua perfeição, porque senão não existiria nem a medicina nem a psicologia, por exemplo. É isso que nós estamos dizendo na Seituné. Não se trata só de uma fé cega. Tem uma base científica naquilo que nós estamos falando aqui. Então, quando eu digo o que existe de verdade, é somente o que foi criado por Deus, tá? E aí, então, é uma declaração assim que o professor escreve, né? Deixem de se preocupar com as doenças e a velhice. Abandonem a ira, o ódio, a melancolia, o ciúme e outros sentimentos negativos. Voltem a expressar a minha imagem, como se Deus estivesse declarando, né? Voltem a expressar a minha imagem tal como eu os criei. Olha que forte isso, né? Muito forte. Eu vou até repetir. Deixem de se preocupar com as doenças
e a velhice. Abandonem a ira, o ódio, a melancolia, o ciúme e outros sentimentos negativos. Voltem a expressar a minha imagem tal como eu os criei. Voltem a expressar a minha imagem tal como eu os criei. Veja que beleza. Para que carregar raiva, ira, ciúmes? Não é, o outro disse, o outro falou, aquilo foi ruim, isso não deveria ter sido assim. Para quê? Aonde você vai com todo esse peso dentro de você? Então, você pode suplantar tudo isso aí e pensar, como é que Deus agiria se estivesse no meu lugar? Você que é cristão, se você é cristão, pense o seguinte, como é que Cristo agiria estando no meu lugar? Porque, afinal de contas, para que veio Cristo aqui na Terra? E outros profetas? Vou pensar em Cristo, porque a nossa nação é basicamente cristã. Para que ele veio? Se ele veio com um propósito, foi de trazer amor às pessoas e desejar que a vida dele servisse de exemplo para nós. Não foi um exemplo de grande perdão, um exemplo de amor. Então, ele deseja que nós também tenhamos amor, compaixão e perdoemos principalmente, porque no último momento dele, naquele momento derradeiro, quando foi crucificado, o que ele disse? Pai, perdoem porque eles não sabem o que fazem. Então, veja uma pessoa como Cristo, que veio com aquela missão de amar, que trabalhou por amor, que juntou as pessoas ao redor dele, que curou os enfermos, sofre uma injustiça assim gigantesca. É crucificado, estava tudo no plano lá de Deus, para que ele servisse como exemplo, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que também a gente, através do exemplo de Cristo, perdoasse o pecado das outras pessoas. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Você se libertar perdoando o outro e seguindo a sua vida em frente, com um sorriso no rosto, isto é realmente liberdade. Eu sei que tem coisas muito difíceis da gente perdoar, mas é um processo. E eu tenho certeza que você, como filho de Deus, consegue com certeza chegar a esse perdão. Viva o agora de modo a não se arrepender. Outro aspecto importante. O homem foi criado à imagem de Deus, portanto, assim como Deus possui vida eterna, assim como Deus possui vida eterna. Entretanto, o homem, o ser humano, precisa expressar sua vida eterna dentro dos limites do espaço tridimensional e do curso do tempo numa tela restrita chamada mundo fenomênico. Então, o que nós estamos dizendo? O ilimitado tornou-se limitado. Eu já falei no último encontro que eu estou aqui num espaço tridimensional, estou aqui num espaço que tem 3 dimensões e a 4ª dimensão, que é o tempo. Falei no nosso encontro passado, vou repetir outra vez, porque é um conceito importante, mas você está me vendo numa tela. Você me enxerga numa tela de 2 dimensões. Então você não consegue enxergar de fato o Marcos por inteiro. Por exemplo, você não sabe que calça eu estou usando, o meu sapato, você não consegue ver. Obviamente você deduz, né? O Marcos está em pé. Mas você não consegue ver o que está acontecendo ao redor aqui de onde eu estou. Porque você está preso na tela do tempo e do espaço. Isso te limita. Mas não significa que a 3ª dimensão e a 4ª dimensão, que é o tempo, não existam. Não existam. Você sabe que existe porque você experimentou. Ou a gente usa uma expressão que é experienciou, não é? Você experienciou. Aonde você está aí, tem todas as dimensões. Então você sabe que essas dimensões existem, né? Profundidade, largura, altura, tempo. Agora, eu estou dizendo para você que esta tela pode te enganar, porque você diz, eu já sei como é lá onde eles gravam os programas da Seitonoye. É um fundo azul, né, com
um fundo também lá que parece uma janelinha, que é branca, com uma madeirinha, cor bege, etc. e tal, e você vai dizer que é assim que é, e você descreve dessa maneira. É assim que a gente diz que a nossa janela mental funciona. Então, quando a gente pensa no mundo de Deus, a gente utiliza as ferramentas que a gente tem aqui para explicar esse mundo de Deus. E como a gente tem uma experiência só em 4 dimensões, a gente tenta explicar o mundo infinito de Deus a partir desses exemplos de 4 dimensões. Mas se eu falar para você que este mundo tem infinitas dimensões, tanto eu quanto você vamos pensar, o que é infinita dimensão? O que são as infinitas dimensões? É impossível pensar isso, é verdade. Mesma coisa que você olhar por aí, na sua tela e dizer, o que são 3 dimensões? Porque aqui eu estou vendo só 2. Mas você crê que tem 3 dimensões, porque você viveu isso. Então, as experiências que nós temos na nossa vida é justamente para entender isto, para entender como é que eu, mesmo limitado, como diz o professor Masaru Taniguchi aqui, né? Mesmo dentro desses limites do espaço tridimensional e do curso do tempo, numa tela restrita chamada mundo fenomênico, a gente consiga expressar a infinitude do mundo de Deus. Se a pessoa levar uma vida ociosa, inútil, etc. e tal, não conseguirá expressar a vida eterna, mesmo que seja uma longa vida terrena. Somente para viver, somente ao viver plenamente cada momento desta vida, o ser humano, na qualidade de filho de Deus, pode manifestar a vida eterna, a herdade de Deus. Parece simples, né? Viver plenamente cada momento dessa vida. O que é viver plenamente cada momento desta vida? Eita, é uma boa pergunta, né? O que é viver plenamente cada momento da nossa vida? Então, o viver plenamente cada momento da nossa vida é agradecer. Mas é coisa simples isso, não? Mas a gente não faz. Olha, a gente tem muita gente que tem anos e anos de Seicho no Ie, vou me incluir aí, e mesmo assim a gente muitas vezes se pega reclamando, sendo insatisfeito com as coisas. Eu me pego muitas vezes sendo insatisfeito e vou tentando me corrigir. Não, peraí. Agradecer. Agradecer é viver o momento. Porque se você, por exemplo, eu estou aqui nesse momento conversando com vocês. Olha que beleza, que gratidão, que privilégio estar aqui conversando com vocês. É motivo de gratidão. Eu saí da minha casa, minha cidade, são 60 quilômetros para chegar até aqui o estúdio da Seicho no Ie, 60 quilômetros dirigindo. Né? Então, pega trânsito, para, né, em São Paulo e entra na Marginal e pega lá a Dutra e para aqui, para no semáforo e tal. Então, isso tem uma tendência, né, interna nossa que quer se ficar insatisfeito. Mas eu posso pensar, puxa, que gratidão, não é, de estar aqui nesse momento. Que bom que eu estou aqui junto com essas pessoas. Eu estava vindo aí dirigindo hoje e então... na rodovia Dutra, né? Então estava lá a faixa estreitando, então eu parei o carro para poder deixar um caminhão entrar, aí o caminhoneiro botou a mão para fora, fez um sinal de positivo para mim assim, e eu sinto gratidão por poder ter esse momento, né? De troca com outro ser humano. Que bacana, né? Eu poder ceder o espaço para ele fazer um gesto, isso é viver o agora. E sentir isso com gratidão. Eu pensei, nossa, que bacana, né? Nem conheço aquela pessoa, ele me faz um sinal positivo, aí eu precisei de uma vaguinha, deixei, e o outro, precisei de uma vaguinha, o outro me cedeu o lugar, eu peguei e agradeci. Que coisa bacana, isso é o viver o agora, é agradecer, olha que bom que eu estou aqui. Tirar a insatisfação, substituir a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Faça um treinamento, hein? Substitua o sentimento de insatisfação pelo sentimento de gratidão, ok? E aí o professor continua aqui, tá? Vou repetir, substitua o sentimento de insatisfação pelo sentimento de gratidão. Faça um treinamento, comece a pensar, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado às minhas mãos, aos meus olhos, ao meu corpo, ao sofá que eu estou sentado aqui, ou à cadeira, a esse computador, a esse notebook, a essa televisão, à minha família, ao meu emprego, se não estiver desempregado, né, ao meu trabalho, porque esse trabalho que você faz em casa, por exemplo, de arrumar a casa, de limpar, de arrumar limpar a pia, lavar os banheiros, tudo isso é trabalho também.
E vai agradecendo, agradecendo, agradecendo. Vivo agora intensamente, incansavelmente. E você vai sentir brotar dentro de você uma vida de valor eterno. Continuando então, você não está sujeito a nenhum mal hereditário. Aqui o professor dá uma cacetada, ele diz, ó, o que existe é a influência da mente sobre a estrutura dos cromossomos, ele escreve na linguagem da época dele, né? Em outras palavras, a mente pode mudar até mesmo a estrutura dos cromossomos, tá? Então ele vai dizer justamente o seguinte, mesmo que você diga com a sua janela mental fechada, eu estou preso porque a minha hereditariedade me condenou a isso, ele diz aqui, ó, o que existe é a influência da mente sobre a estrutura dos cromossomos, tá? É preciso abandonar a crença de que o homem está sujeito à hereditariedade. Ai. Aliás, perdão, não à hereditariedade, aí eu falhei. Ele não disse isso, tá? É preciso abandonar a crença de que o homem está sujeito a males hereditários. Porque a hereditariedade, logicamente, todos nós estamos sujeitos à hereditariedade, né? Traços da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós, estão em mim. Mas males hereditários não. E quando ele diz que a mente influencia os cromossomos, e você acha que, é um exagero, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ciência já avançou muito nessa área. É uma pena que não chegue até nós através dos meios de comunicação que as pessoas mais ouvem, que é a tal da televisão. Porque na internet há infinitos trabalhos acadêmicos, seríssimos, de pesquisa de verdade, não é essas histórias que hoje a gente ouve. O cara foi lá, estudou na Universidade de Harvard, fez um curso, fez um mestrado, virou youtuber e agora fica dando palpite, por exemplo, na questão que se vive aí da pandemia do coronavírus. Virou youtuber, virou cientista. Para ser cientista de verdade, essas pesquisas levam 10, 20 anos. Tem gente que é Nobel da medicina. E às vezes nem é ouvido, porque não é youtuber, né? Hoje em dia nós estamos com essa história. Vocês me desculpem quem é youtuber, vocês fazem um trabalho lindíssimo, bacana, parabéns, curti vocês. Mas não dá para acreditar que hoje, ao invés da gente pensar em cientistas, por exemplo, como Kazuo Murakami, um cientista que escreveu um livro, O Código da Vida, que pesquisou o que o professor Masaharu Taniguchi escreveu aqui nesse livro, onde eles conseguiram detectar que os sentimentos conseguem fazer alterações nos genes e curar doenças. Exatamente. Curar, inclusive, diabetes. Está lá no livro, o Código, no Brasil foi traduzido como Código Divino da Vida. Ele até brincou, porque eu assisti a palestra dele, dizendo, eu não sei por que colocaram o divino, embora eu tenha uma origem religiosa, mas a minha pesquisa não tem nada a ver com a questão da religião, mas não está provado que realmente os sentimentos interferem, influenciam o gene. E aí, uma área científica que eu aposto que 90 e poucos % de vocês que estão me ouvindo agora nunca ouviram falar, chamada epigenética. Já viu algum programa de televisão falando, vamos falar agora sobre epigenética, agora nós vamos discutir a epigenética. Não, né? Só vamos discutir quanto a gente ficou doente, quanto a gente ficou mal, quantos remédios tem que tomar. O que é que diz a epigenética? É ciência que eu estou falando, não é ciência de youtuber, é ciência. Perdão os youtubers, vocês sabem do que eu estou falando, não é? Não é vocês que divertem, trazem alegria para a gente, tá? É outra história. Eu estou falando de cientista. Gente que está na academia pesquisando, e uma pesquisa que dura 10 anos, não é gente que passou lá, fez um doutorado e depois sai aí falando coisas. Epigenética, acima da genética. E são estudos que provam realmente que os sentimentos têm influência na carga genética. Vai aí na sua internet, coloca lá epigenética e veja o que a ciência já avançou e ninguém fala disso. E o professor Masaharu Taniguchi, na época dele, desde 1930, 1960, 70, fala sobre a questão da influência da mente no próprio corpo humano. E aí eu vou aproveitar você, não é, esse estudo delicioso que nós estamos fazendo aqui, porque para você conseguir vencer esta ideia de males hereditários, é preciso que você amplie a sua janela mental. E para isso,
além do estudo dos livros, aqui eu tenho esse livreto que é a Meditação Shinsokan. Estou apontando ele aqui porque eu vou fazer a Meditação Shinsokan com vocês depois, no momento que nós vamos ter de perguntas e respostas. Então, brevemente, a meditação Shinsokan significa ver, contemplar com os olhos mentais Deus, ver Deus através dos olhos mentais. Então, através dessa meditação Shinsokan, que é uma meditação que a gente vai mentalizando palavras de meditação, nós vamos nos conectando cada vez mais com Deus. Bem, talvez não seja bem isso, porque nós já estamos conectados com Deus. Então nós vamos ampliando a nossa consciência de que nós já estamos conectados com Deus. Porque muitas vezes eu tenho que me esforçar pensando, não, eu estou conectado com Deus, eu estou conectado com Deus. Como eu já estou, eu preciso de uma meditação, de uma oração que amplie a minha consciência nesse sentido, até eu levar do consciente para a profundeza do subconsciente e isto virar um sentimento. Aquele sentimento de Cristo, dos santos, né, que eles sentiam Deus dentro deles. Eles viviam essa força divina. Quem é budista, a força de Buda, quem é islâmico, a força de Alá dentro de si. Mas eu estou falando de força no sentido de amorosidade, que nos traz tranquilidade e que mesmo que eu tenha, aparentemente, herdado um mal hereditário, mesmo que eu tenha herdado um mal hereditário, é justamente fazer com que o meu pensamento se transforme, se ilumine e chegue ao ponto de mudar a minha consciência e fazer como a ciência já provou, fazer com que os genes nossos sigam as ordens da grande vida que está dentro de nós. Eles devem seguir esta ordem da grande vida, que é amor, que é sabedoria, que é tranquilidade, que é paz, que é saúde, que é tudo mais. Ok? Então nós vamos realmente partir para fazer uma meditação Shinsokan. Eu vou explicando para vocês como vamos realizar essa meditação Shinsokan. Quem vai fazer pela primeira vez, não se preocupe. E também não fique esperando grandes sensações, outras mega algo assim, né, espantoso, porque é uma coisa simples, é como comer o arroz e o feijão do dia a dia. É uma meditação na qual você vai aos pouquinhos ampliando essa consciência de filho de Deus, a consciência do ser humano Deus, tá bom? Eu volto já já com perguntas e respostas. Até mais. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas,
e infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, estamos de volta e vamos aí a perguntas e respostas. Eu quero só adiantar que muitas perguntas que chegam até nós se referem à questão de problemas de saúde. Então é dor na perna, dor nas costas, problema nos pés. Então eu diria para você que nós vamos responder com bastante carinho algumas dúvidas por aqui, pelo programa. Às vezes a gente faz aí, a gente envia para você uma resposta do seu e-mail, mas está na hora da gente se libertar um pouco dessa ideia de que a Seitonê está aqui para ficar curando as pessoas de males disso e daquilo. Acontece, tá? Mas o objetivo maior nosso é expandir a nossa consciência. Esse é o objetivo da Seitonê. Expandindo a consciência, naturalmente a minha mente vai entrando em ordem, ela vai se alinhando e essas questões aí de saúde, elas vão sendo, obviamente, eu ia falar consertadas, né, mas vão sendo curadas. Eu quero dizer também que basta você fazer uma única reflexão, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Essa é a ideia, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Significa que se eu tenho algum problema de saúde, é porque não estou reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiono e me reconcilio. E, obviamente, então, a vida começa a fluir dentro de mim. Então, vamos lá. Vamos lá, a primeira pergunta. Então, chegou uma pergunta que diz o seguinte, olha, como devo fazer a prática das 1000 sutras? Vejo alguns relatos sobre essa prática, mas não sei como é o procedimento. Preciso muito neste momento. Então vamos lá. Se você ouviu dizer sobre essa prática das 1000 sutras, que maravilha, bacana, etc. tal, mas eu já vou adiantar para você, não se prenda a esse tipo de coisa, tá? Não se prenda a absolutamente nada, porque basta a leitura de uma sutra sagrada com fé, e essa uma leitura pode equivaler a 2.000, 3.000, 4.000 sutras sagradas. Quando diz leia 1000 sutras sagradas, não é para ficar atingindo o objetivo, você já imaginou, pensa comigo. Deus é grande, Deus é grande o amor de Deus, eu ia falar, né? Grande o amor de Deus. O amor de Deus é grandioso. Você já imaginou um pai, uma mãe, chamada Deus, que fica lá com um caderninho anotando e vai atender o seu pedido até chegar no milésimo? Ah, peraí, fez uma, agora fez a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, já pensou? Espero que não perca a conta lá quando você estiver lá no número 700 de leitura de sutra, né? 800, 900, 1000, opa, agora eu vou atender o pedido. Mas que raio é isso? Isso está totalmente fora do ensinamento da Seitonê. E quando a gente diz lá, eu fiz 1000 leituras de sutras, é um hábito, é para a pessoa criar o hábito de ler, é para a pessoa criar, digamos assim, um padrão de leitura, um compromisso com a leitura. Essa é a verdade, um compromisso com a leitura. Então, depois que eu li 1, 2, 3, 10, 20, 40 vezes, você se habitua àquilo, você pega gosto, tanto gosto. Na meditação Shinsokan acontece o mesmo, que o dia que você levanta e não faz, parece que falta alguma coisa. Sabe quando você, por exemplo, nós aqui no Brasil, a maioria de nós, né, gosta de comer um pãozinho francês, ou então gosta lá de um arroz e feijão. Se a gente viaja para um outro país, que não tem arroz e feijão, a gente sente falta de comer um arroz e feijão, quando chega aqui no Brasil, está louco para bater um prato de arroz e feijão. Nós temos amigos mexicanos, né? Eles gostam muito de maíz, que eles chamam, que é o milho, não é? Então, também, quando eles visitam aqui o Brasil, eles ficam um mês fazendo estágio conosco, quando eles voltam para lá, eles estão mais morrendo de vontade de comer milho. Por quê? Porque se habituaram, aquilo veio dentro deles como um hábito. Então, se é para fazer 1000 sutras, é para se criar um hábito
de leitura de sutra, que faz muito bem, óbvio, não é? Porque vai expandindo a nossa consciência, nós vamos cada vez mais entendendo a nossa filiação com a grande vida do universo. E aí sim, a gente consegue, através destas leituras constantes, da ampliação da nossa consciência, da ampliação da nossa fé, começar a ver as coisas ao nosso redor acontecerem tal qual a nossa mente agora renovada está projetando. Ora, então, você quer ler uma sutra com fé? Vai acontecer. Você quer ler 10? Vai acontecer. Quer 500? Vai acontecer. Quer 1000? Então, por favor, não se prenda a isso. Agora, Marcos, como é que eu faço a leitura? A leitura, você quer ler, por exemplo, 10 vezes a sutra, 15 vezes a sutra, uma vez, você pega lá, sabe aqueles caderninhos quadriculados, que tem os quadradinhos assim? Você marca lá quantos quadradinhos tem lá. Ah, tem 10 aqui e mais 10 aqui, tem 100 quadradinhos. Tá bom, primeiro dia eu fiz, marco um X, segundo dia eu fiz, terceiro, quarto, 5. Eu sei que quando eu encher uma folha inteira, tem 100 quadradinhos, eu fiz 100 leituras de Sutra Sagrada. Pronto, 100, 200, 300, 400. Você quer começar com o canto evocativo de Deus? Nós vamos iniciar a meditação Shinsokan daqui a pouco, com o canto evocativo de Deus. Você faz isso, canto evocativo de Deus e a leitura da Sutra Sagrada. Termina com o canto da grande harmonia, se quiser também. Se não quiser, você faz lá uma oração para Deus. Deus, nesse momento, vou dedicar essa leitura de Sutra a mim mesmo, a mim mesma, e vou ler esta Sutra, muito obrigado, pronto. Deus é a grande vida do universo, é o grande pai, a grande mãe. Ele não exige de nós rituais. Ah, vocês têm que fazer isso, porque se não fizer, não alcança isso e aquilo. Isso não é Seicho no Ie. Isto não é Seicho no Ie, estou falando para vocês. Ah, mas tem um pretor que disse, tudo bem, ele falou naquele momento para aquela pessoa, naquela hora, porque sentiu que aquelas pessoas precisavam ouvir isto. Mas não é uma regra, não é uma norma, tá bom? Então, eu peço para você, tire isso da sua cabeça, você vai ler uma única vez com fé, com amor, com dedicação, com emoção, se for o caso, sentindo tanta emoção de até chorar, e você vai conseguir com certeza aquilo que você deseja. E vamos fazer a meditação Shinsokan ainda hoje, para você sentir mais pertinho de você ainda a presença de Deus. Deixa eu voltar aqui, legal. Aí vem uma outra pergunta, né? Tenho sentido um incômodo nas mãos, principalmente na mão esquerda. Aí depois vem outra, quais as causas de tremores nas mãos? Né? Aí depois vem tremedeira no braço esquerdo. Então, todas essas questões, né? Muitas vezes a pessoa está com raiva incontida, sabe? Nós temos, como diz o professor Masaru Taniguchi no livro Viver Junto com Deus, muitas vezes desejo de explodir, de pegar, né, aquela pessoa e chacoalhar aquela pessoa, mas eu não posso, socialmente não pega bem, né? Quero pegar o meu chefe, minha chefe torceu, que raiva que eu tenho, ela me humilha, ele me humilha e tal. E aí, olha só, né? Os movimentos trêmulos na mão de raiva que você conteve. Então tem que se reconciliar, tem que perdoar. Perdoar a ponto de que se você, naquele momento, já venceu aquela relação com aquela pessoa que te causou o mal, cada um vai para o seu respectivo lugar. Se é no trabalho, se arruma outro trabalho, ou aquela pessoa se afasta do trabalho. Se é em casa, vai se harmonizar, se não, ajusta-se de uma outra forma, e por aí vai. Então, reconcilia com todas as coisas do céu e da terra. A gente fala, a mão esquerda, a mão direita, um representa o homem, o outro representa a mulher, mas não fica apegado a isso. Tem as simbologias, tem as relações, esquerda é a parte paterna do homem, então pode ser que seja uma raiva com o pai, ou com o marido, ou com o chefe, né, ou com alguém da família, então é isso. Então não importa que seja isso, faça uma reflexão. A quem estarei odiando? Estou com raiva de quem? Estou magoado com quem? Estou ressentido com quem? No passado, pode ter sido no passado. Ou pode ser hoje, nesse momento. Reflexiona e reconcilia-te. Perdoa. Eu já perdoei você, você me perdoou. Eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos uma só vida. Eu agradeço a você e você também me agradece. Eu e você somos uma só vida. Oro para a sua felicidade.
seja cada vez mais feliz, mais feliz. Muito obrigado, muito obrigado. E aí você consegue transmitir este amor de dentro de si para o outro, do outro para si, de Deus para o outro, de Deus para si próprio. E aí, através da reconciliação, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Como é simples! Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Essa é a lição que te ensinei outrora, né? Que antes de trazer a oferenda ao altar, vá e reconcilia-te com teu irmão. Olha o que nós falamos hoje. O que é que Cristo, você que é cristão, que está nos ouvindo, pediu? Antes de trazer a tua oferenda ao altar, você vá reconciliar-se com teu irmão, depois volta. Reconciliar-se, perdoar. Isto é o que nós desejamos. E agora, então, nós vamos fazer a nossa meditação Shinsokan. Shinsokan significa ver Deus, contemplar Deus com os olhos da mente. Então, eu vou fazer, inclusive, vou seguir aqui para vocês verem, para vocês, inclusive, entenderem que quem não conhece, quem nunca fez, pode seguir o livreto, não há problema nenhum, tá? E eu vou seguindo aqui o livreto para explicar como você vai se posicionando. Então, você vai sentar agora numa cadeira, você pode sentar-se na ponta da cadeira, você junta os calcanhares na parte de trás, embaixo da cadeira, né? Então, assim, você estou na ponta da cadeira, o calcanhar vai para trás, junto os calcanhares e depois o meu corpo vai ficando ereto. Eu junto as mãos bem nesta altura aqui, onde esta parte do polegar fica mais ou menos na altura do meu nariz. E aqui um triângulo praticamente equilátero, né? Concentro-me no baixo ventre, na região do baixo ventre, e ao concentrar-me no baixo ventre, deixo um sorriso no rosto, os olhos voltados para cima, porque, veja, estou falando com a grande vida do universo, né? Quando a gente quer comemorar algo que a gente diz, muito obrigado, graças a Deus, né? Ninguém diz, que bom, graças a Deus, que maravilha, graças a Deus, que bom, que maravilhoso, né? A gente olha para cima. Então, esta é a posição correta da meditação Shinsokan. Assuma essa posição e vou seguir agora as orientações a partir da meditação que eu vou conduzindo. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vos manifestastes através da Seiichi Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus. Aqui onde estou, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano da infinita sabedoria de Deus. Visualize então um mundo vasto, esplendoroso, de grande sabedoria, onde todas as coisas, todas as individualidades estão ajustadas em seu respectivo lugar, que é o mundo da grande sabedoria de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus, 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 é o oceano da infinita vida 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 de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus, 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 é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, 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 é o oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano da infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia.
Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Então, visualizamos agora a infinita força vivificante de Deus. Um mundo de harmonia absoluta. E vamos agora entrar na parte da respiração. Então, mentalizamos, é um mundo de harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos que mentalizamos agora, que acabamos de mentalizar. Então, inspiramos agora lentamente e visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós através das mãos postas, que são como antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos lentamente. Então, inspire esta luz de Deus lentamente e vá mentalizando. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Inspire. Flui, 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 flui. E aí retenha o ar no baixo ventre, dilatando para frente e conservando essa sensação, mentalize. E vá lentamente, segure um pouco este ar, esta energia, esta luz e vá mentalizando. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. E lentamente vá liberando, então, a energia pela boca ou mesmo pelas narinas. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Então, entenderam, não é? No início a gente inspira, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, inspiramos, aí retemos esta energia, esta luz divina no baixo ventre, vamos retendo no baixo ventre e depois em seguida mentalizamos. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado. Retenha mais um pouco, quanto for possível, esta força de Deus dentro de você e vá liberando, mentalizando, sou preenchido, sou vivificado. Então, novamente, vamos à inspiração. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, inspire, flui, flui. Retenha no baixo ventre, mentalizando, pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, e vá liberando, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Obrigado, obrigado, obrigado. E vamos realizando essa inspiração controlada até atingirmos a concentração mental e declaramos: já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. E podemos voltar, então, à mentalização inicial, aqui onde estou é o oceano da infinita sabedoria de Deus. Mas eu agora, nesse momento, como estamos fazendo um treinamento, nós vamos partir para uma pequena visualização e contemplação. Então, visualize agora a sua vida toda iluminada. Tudo acontecendo ao seu redor, em todos os aspectos, como Deus deseja. Ou seja, tudo em harmonia, tudo em paz, todas as pessoas ao seu redor, inclusive você com saúde. Visualize isto. Veja isto, emocione-se de ver isto. Você é saudável, toda a sua família é saudável, todas as pessoas que trabalham com você, toda a nossa comunidade saudável, todas as pessoas prosperando, tudo em harmonia, a família toda se abraçando. Visualize e contemple este mundo perfeito de Deus, onde nós estamos agora nesse exato momento, por alguns instantes.
Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação. Muito bem, olha só, terminamos a meditação. No próximo encontro, vamos continuar estudando o livro Viver Junto com Deus e eu vou fazer uma meditação um pouco mais prolongada, para que você, de fato, vá se acostumando aos poucos a realizar a meditação Shinsokan, de 5 minutos para 10, 10 para 15. Então, no próximo encontro, vamos então treinar um pouquinho mais a realização desta meditação Shinsokan. Tá legal? Então, se você não assistiu o primeiro encontro nosso, a primeira aula, assista aí no seu canal do YouTube, curta a nossa página, vá até a nossa página na internet, que é o sni.org.br, tá bom? E a gente se vê no próximo estudo. Muito obrigado, até lá! Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. O amor une, renova, constrói, ilumina. Dia 13 de setembro, a partir das 15 horas, a família Seichonaye mais uma vez irá celebrar o grandioso amor de Deus. É a 34ª Convenção Nacional da Seichonaye do Brasil, em idioma japonês e português, que está se aproximando. Participe conosco deste maravilhoso evento online. O amor é a força da vida. Muito obrigada.